Bem, professor Timóteo, a gente vai aqui estar falando de duas coisinhas, né, para quem é do mundo jurídico, os futuros advogados e os advogados também. A gente vai estar falando um pouquinho da segunda fase, tá? Segunda fase. Assim, né? A gente fica pensando, dica meio complicado, né? Segunda fase, você tem que estar ali firme mesmo no processo de aprendizagem. Mas, diante dessa longa data, da sua experiência como docente, né, em várias faculdades aqui, em Brasília, tá? O que o senhor vê de mais efetivo nesse processo, quando chega aquele momento ali do 9º semestre, a galera está indo ali para fazer segunda fase, se deixa isso ali, não, eu vou começar a estudar no 9º, ou será que eu poderia estar começando a estudar um pouco antes, né? Porque às vezes a pessoa, não, chega lá no 9º, no final do 9º, eu começo a estudar para a primeira fase. Isso vai dar certo? Não, pois é. Então, Flávio, a questão, né, da segunda fase do exame da OAB é fundamental que tenha uma boa base teórica, tá? Isso não tem como fugir, tem que se ter. O que eu costumo dizer que é importante é trabalhar a lógica do raciocínio jurídico, tá? No âmbito penal e processual penal, tá? O que eu gosto de trabalhar com os alunos para que eles tenham uma visão panorâmica de onde é o processo, desde ali da prática do delito até o momento do trânsito em julgado, da execução penal. Então, tudo isso, né, passa por um caminho bem ali normatizado, né, tanto pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal. Então, é ter esse conhecimento, né, amplo, holístico de todo o processo, e a gente trabalhar a questão do raciocínio jurídico que envolve. Por quê? Porque às vezes não dá para prever qual vai ser a peça, qual vai ser o caso hipotético que vão trazer ali. Sim. Até na vida real também, né? Na prática da advocacia real, não se tem uma bola de cristal nesse sentido, mas tudo encaixa no raciocínio jurídico. Entendi. Tá? Então, é fundamental. Eu gosto de colocar para os alunos, né, traçarem um objetivo desde o início. É bom que desde o início ali da faculdade, né, entrando, tenha um norte do que ele quer ser. Se ele quer ser um advogado, se ele quer ser um promotor de justiça, se quer ser um delegado, porque são estudos diferentes, né, são caminhos diferentes. Mas, enfim, não tem como fugir, tá, dessa questão do raciocínio jurídico, dessa base. Ela precisa realmente estar bem sedimentada. Interessante, isso traz uma perspectiva que, às vezes, não está no horizonte dos alunos, né? Dele já dentro do curso. Primeiro, ele fez uma escolha, né? Obviamente, está lá fazendo o curso de Direito, e o quanto antes ele tiver clareza nesse caminho, e aí me fez lembrar Alice no País das Maravilhas. Quando ela chega lá diante do coelho, ele pergunta qual caminho eu vou. Aí ele pergunta para ela, e aí, você não sabe qual caminho? Aí ele depois fala, qualquer caminho serve, então você não vai ser efetivo, você vai gastar muito mais energia. Então, o ideal é que eu já comece a ter mais clareza da carreira que eu vou seguir dentro do direito. Exato. E quando o senhor trouxe a questão da segunda fase, essa conversa, esse diálogo, né, do penal, processo penal, essa coisa holística, e da questão do raciocínio, aí me veio uma coisa na cabeça, que essa tal de inteligência artificial, né, porque você vai fazer uma prova escrita, né? Sim. Então, como é que o senhor vê essa questão da IA, os alunos terem cuidado nisso, quando vai se preparar para a segunda fase e não acabar cometendo erros da IA tomar esse espaço intelectual? Claro, não. Flávio, assim, eu acho que é importante, a IA é um caminho sem volta, tá? Mas a gente precisa usar de forma inteligente, né? A gente não pode colocar para a IA aquilo que cabe ao ser humano fazer, né? Sim. Que é ter o raciocínio. Ela nos auxilia, né, nos auxilia em relação ao tempo, né, que a gente gastaria para analisar, né, milhares de páginas. A gente tem esse atalho interessante, mas ela não pode tirar da gente o poder do raciocínio e da cognição. Tá? Então, eu já utilizei em alguns semestres, uns semestres aí para trás, eu fiz um experimento social com os meus alunos. Eu falei, olha, eu vou liberar todo e qualquer material de consulta, tá? IA, se quiser, pode trazer celular, tudo.
foram as piores notas. Olha aí. As piores notas. Por quê? Porque a IA você precisa saber fazer a pergunta. Uhum. Para ela te responder com a profundidade necessária, você precisa saber bem conduzir as perguntas. E só pergunta bem quem sabe. Quem sabe. Né? Então precisa estudar até para fazer a pergunta. Uhum. Então, quando é superficial, ela traz uma resposta superficial. Agora, quando você vai, né, imergindo, verticalizando, ela vai trazendo. Mas é algo que para a segunda fase, o que eu poderia trazer assim, de realmente revolucionário para os alunos, tá, para o pessoal? É o básico que funciona. Básico. Não tem, tem que ser analógico. Tá? É a questão analógica. Você tem que ler, sentar, ler, vai pegar ali algumas horas do seu dia, minutos, né, do que você tem disponível, tá? Vai ler, vai interpretar, vai pegar a caneta, vai rabiscar o papel, falar, olha, eu tenho que prestar atenção nisso e nisso, tá? E fazer ali a peça manuscrita, né? Manuscrita. E não é só 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30 vezes, não. É fazer, tá, sempre. E isso tem que virar uma rotina, tá? Porque isso é simular o ambiente que você vai ter na prova, tá? Então é importante você ter esse caminho. Pega, por exemplo, as 10 últimas provas, tá? Você vai pegar ali, vai tentar responder, tá? Simular como se estivesse ali no dia da prova, vai tentar colocar enfim, vai travar muitas vezes, vai falar, olha, eu não sei nem para onde vai. Sim. Aí, ok, dali você começa a revisar aqueles pontos, até chegar no momento que você pegou ali, já identifica, já sabe, a coisa já está assim. É treinar o cérebro para quando entrar nesse momento de prova, né, que geralmente traz muita tensão, você já saber que você está preparado. Entendi. Tá? Então é o básico. É o básico, não tem muita, né, seguir e ter um método, obviamente. Você tem método ali, alguém que oriente para você não errar ali, né, na parte teórica, né, no raciocínio jurídico que precisa ter, né, que você precisa expressar ali no momento da prova. Então é isso. Então a IA, ela nos ajuda, né, mas ela precisa, assim, de repente, até para corrigir uma peça, né? Você fala, né? Coloca ali, mas você tem que ter produzido aquilo. Perfeito, perfeito. E aí, o senhor trouxe uma questão muito, muito relevante e que aqui a gente vai justamente estar trazendo dentro do conteúdo de penal, de processo penal, assim como outros ramos, essa questão de método, né? Porque como o senhor frisou muito bem, é importante o treino exaustivamente. Por isso que definir aquela meta clara é muito importante. Porque essa meta clara, esse propósito é que vai fazer com que você atue de forma muito intensa nesse processo, porque você tem clareza do que você vai conquistar. Né? E isso a gente vai estar falando várias vezes aqui, trazendo para a galera esses conteúdos importantes do que como estruturar esse método, como pensar nisso no direito penal. No direito processual penal, que não é como você vai pensar no civil. Né? Então você precisa ter certas expertises, que obviamente, com toda a experiência que o senhor tem acadêmica, e já ter preparado várias pessoas nesse sentido para a segunda fase, então a gente quer sempre estar trazendo isso. Né? E, então, método, acho que é algo que eles têm que estruturar, só que é a grande dificuldade. Né? Por isso que a gente pensou, né, dentro dos seminários, trazer os professores que têm bagagem, né, conhecimento teórico e prático, para quê? Para trazer para vocês métodos, né, métodos que vão fazer a diferença desse processo. Tá? Então, como o professor falou que não tem segredo, não tem segredo, para de inventar moda. Se alguém falar o segredo, não tem segredo, é treino. Estude, conecte os conhecimentos, estude de forma holística, como o professor colocou, tá? Desenvolva o seu raciocínio dentro do direito penal, né, dentro da lógica do direito penal, para você escrever bem. Só escreve bem quem escreve, quem lê. Na verdade, quem lê... Exato, você precisa ler, precisa, né, resumir por vezes. Então, é um processo que às vezes ficou esquecido, né, Flávio? Porque funcionou desde Rui Barbosa, lá muito antes, né? Verdade, desde Platão, se a gente for pegar ali,
a coisa funciona, né? Às vezes no básico e às vezes a gente esquece, né, esse passo a passo, tá? Que foi uma era que eu vivi, que foi uma era analógica para o digital, mas ali a gente tinha essas etapas, né, de fazer a leitura, os professores pediam uma resenha, que aí você fazia ali um resumo, né, até para saber, né, pontuar os principais pontos ali e depois passar. Eu sou muito dessa linha, né, de pegar o que está escrito e ir lá na caneta. É o método sinestésico. Sim. Né? A sinestesia, ela funciona, tá? Funcionou. Né? Desde os nossos antepassados, eu acredito que ainda funciona. Com certeza. Até porque você fica ativo no processo. Exato. Né? Você Exato. está ali escrevendo, você está ativo no processo. Você consegue gravar muito mais aquilo que você vê e faz. Sim. Né? Então, eu já fiz vários experimentos com alunos, foram dezenas de milhares de alunos que eu já tive, são 15 anos de docência, né? Então, assim, geralmente ali 500 a 600 alunos por semestre, pelo menos, alguns aí eu perdi as contas, mas o que eu já testei, eu já treinei de tudo, eu já testei, eu já coloquei aulas em slide, já usei inteligência artificial, já fiz, né, aluno para fazer teatro, para fazer tudo, já tentei um monte de coisa. O que vai aprender mais? E os melhores resultados, tá, assim, em sala de aula que eu tive, tanto de performance e de nota dos alunos, tá, como de performance também, concursos e OAB, foram aqueles que fizeram o básico, que foi ali, né, a lousa escrita, dá muito mais trabalho para o professor, mas enfim, é a lousa escrita e o aluno copiando no caderno e fazendo ali, entendendo, né, e participando desse processo. Então, eu acho que é um método que funciona, é efetivo, tá? E a gente sabe, a gente tem centenas, né, de alunos que já passaram por tudo isso, e quando a gente se encontra no meio ali dos corredores do fórum, delegacia de polícia, nos órgãos públicos, né, os ex-alunos falam, professor, eu lembro, né, daquela prova, eu lembro ali e tal, obrigado. Tem lá foi importante. Exato, eu tenho um caderno até hoje e que me serve até hoje, que foi que me ajudou. Sim. Então, é isso, Flávio, dentro dessa simplicidade, mas é aquilo que funciona. Hoje, o novo extraordinário, tá, que eu tenho percebido é fazer o básico bem feito. Básico bem feito. Tá? É disciplina, é fazer ali o que é proposto para fazer, enfim, é cumprir horário, é cumprir o que foi feito. Então é o básico que funciona. Verdade, verdade. Maravilha, professor. Então, olha, se eu fosse vocês, eu não perdia nada nesse canal aqui com o professor Timóteo, vai estar sempre com a gente, mas eu quero trazer para vocês aqui uma questão, professor Timóteo, que é a terceira fase da OAB. A gente até ficou pensando, meu Deus, pessoal, o que estão inventando, né? Que negócio de terceira mais uma fase, prova oral agora. Meu Deus, o que vai ter agora? Vai ter uma prova oral? Não, terceira fase do OAB, nós, até pela experiência como discentes, né? De que a gente também, olhando quem está lá na advocacia, e quem escolhe, né? Faz o curso de Direito, escolhe ser advogado, escolhe ter o seu escritório, tá? E, obviamente, atuar, no caso, se a escolha for no direito penal, né? Direito penal, direito processual penal, principalmente, mesmo quem já está, de repente, há 5, 6, 7 anos advogando, às vezes falta ainda aquele detalhe lá na audiência que de repente ficou faltando, às vezes, de repente, de ouvir de alguém como ele pode melhorar essa performance, a gente pode falar assim, tá? Eu me corrijo. Essa performance não de garantir um resultado A ou B, né? Mas dentro de uma audiência, que seria essa ideia de terceira fase. A gente conversar com quem escolheu a carreira de advocacia, que está advogando, e, obviamente, hoje, com o senhor aqui, falar de quem escolheu advogar no direito penal. Né? O que pode estar fazendo grande diferença para ele ter atuações
com, digamos, mais efetivas, mais eficazes em termos de resultados, tanto para ele como para o cliente. Lembrando sempre, né, como o senhor mesmo já colocou, eu não tenho memória boa, eu não estou ali como garantidor, né? Sim. O advogado não vai estar ali como garantidor, mas o que ele pode, usando determinadas estratégias, métodos, para conseguir fazer isso com mais maestria, né? Dentro da sua experiência aí. Então, Flávio, a questão assim, é fundamental você ter uma gestão, né, eficaz, tá? Não tem para onde correr, porque no âmbito criminal, tá, a gente tem algumas especificidades, né, e eu vou ser muito sincero, eu já tentei testar algumas questões de escalonamento, de colocar ali numa forma, né, em algo que assim... facilita para quando outros processos, né, se vier algo mais ali em massa, tá, mas não tem jeito, tá, no criminal, de fato, cada caso ele tem especificidades próprias e assim, você precisa ter ali bem definido, né, procedimentos internos, tá, que envolve ali o conhecimento desde a prática do delito até o momento que você é acionado, né, para atender um flagrante delito, você precisa ter ali uma atenção, você precisa saber de fato o que você está fazendo, qual é a sua função ali, né, na advocacia. Então, mostrar esses elementos, existem obviamente ferramentas que nos auxiliam, tá, nessas questões. O conhecimento é pressuposto, não tem por onde fugir, né? Um bom profissional, ele precisa saber o que faz, então precisa ter domínio, né, da parte material e processual, isso é básico, né, mas também ter estratégias, desenhar estratégias, cada caso, né? Eu, por exemplo, quando recepciono um cliente, ouço ali, né, anoto todas as questões, eu já vou desenhando uma estratégia, tá, defensiva para aquele processo. E às vezes eu também, às vezes a questão não é nem uma absolvição, sim, necessariamente, né? Às vezes o que a gente busca, né, basicamente é diminuir os danos e sempre falando a verdade, agindo, né, com muita clareza e verdade com os nossos clientes, mas assim, claro, eu tenho uma questão que é fundamental, tá? É saber exatamente onde aquele processo vai parar. Tá? Então a gente, desde o momento ali que se inicia, né, o atendimento ao cliente, né, seja num flagrante, a gente já sabe o caminho que esse processo vai chegar. E a gente precisa ter dados, né, para chegar e falar para o cliente, falar, olha, o seu processo ele vai para determinado juízo, né, que ele tem um determinado entendimento, né, quando subindo ali o recurso, né, tem tais turmas que, né, são cada turma composta por 5 desembargadores, cada uma tem uma realidade diferente, tá? Então, assim, toda essa parte de informação, de dados, né, de jurimetria, que são fundamentais e muitas vezes a inteligência artificial nos auxilia muito nisso. Perfeito. Né? Então, assim, é importante. Então, assim, na parte, né, de colocar o pé na água mesmo, né, na advocacia criminal, tá? Tem muita gente que às vezes tem receio de entrar por conta do cliente, né? Como que eu vou prospectar, como que isso vai acontecer, tá? Mas eu digo uma coisa, tá? Que é até simples, tá? Eu nunca tive nenhum problema com nenhum cliente. Por quê? Porque o cliente, ele viu, e isso tem que ser intencional, tá? Ele sempre percebeu que eu dava os meus 150%, né, na causa dele. Não deixar o cliente sem informação, tá? É fundamental. É sempre falar a verdade, tá? Essa questão de garantir êxito, né? Não tem como, né? É impossível, né? Mas dá previsibilidade,
né? Então, existem mecanismos que nós utilizamos, né, na vida real que dão essa previsibilidade de forma mais assertiva, né? São ferramentas que nem todos sabem. Às vezes a gente gasta, né, eu já gastei muito, tá, com outras mentorias para, às vezes, pegar um detalhezinho, que é o que faz a diferença. E o que eu costumo passar, né, para os mentoreados que querem realmente pegar ali a prática, é dar esses caminhos, né, que às vezes a gente erra numa coisa, tá, para poupar tempo e evitar erros, né, que são desnecessários. E realmente, na área criminal, tá, você não pode errar. Tá? Não cabe amadorismo, não cabe aventura, né? Porque o que está em jogo ali é a liberdade de um ser humano. E acho que depois da vida, né, não tem nada mais importante do que a liberdade do ser humano. Interessante, professor Timóteo, porque você falou uma coisa aí que às vezes a gente, até para fazer esse link do direito, a gente ainda há pouco estava conversando nos bastidores e lembramos de Ponte Miranda. Quando ele fala lá, quem só sabe direito não faz nada direito. Isso, né? Então, essa conversa, esse diálogo entre conhecimentos. E aí, o senhor falou algo que o senhor já internalizou no processo, que é a palavrinha estratégia. Quando a gente fala de estratégia, aí a gente está pensando no longo prazo. Como você colocou, né? Eu vou advogar na área penal e acredito que isso você vai adequar a todas as áreas. Então, eu preciso já traçar toda a possibilidade de caminho, né? Desde aquele momento, como você colocou ali, chega a notícia por parte do cliente, né? O cliente ele procura e tudo, ele traz alguns fatos. Então, fazer esse desenho, esse planejamento estratégico vai minimizar erros. E quando a gente pensa em gestão estratégica, é isso. Né? Então, isso já internaliza, né, essa ideia da estratégia. E é fundamental, Flávio, até para precificar, tá? Porque é um erro que a gente percebe e uma dor muito grande, né, de quem está começando. Às vezes a pessoa não sabe quanto cobrar, né, o preço, né, e a outra coisa, né, uma coisa é preço, outra coisa é valor, né? Então, você colocar ali um valor no trabalho. Então, uma das estratégias que eu tenho de reunião de fechamento, por exemplo, de contrato, né, que é algo que não se ensina na faculdade, obviamente. Aqui vai aprender, né? Aqui vai aprender. Pois é, então é justamente ter essa estratégia. Obviamente que a estratégia eu vou mostrar para o cliente depois que tiver fechado o contrato. Mas eu, mesmo de forma muito assim superficial, perfunctória, eu mostro para o cliente todo o caminho que aquele processo vai, né, tomar, para que ele entenda que não é só aquilo ali, não é só uma lida, não é só um documento. Então você tem toda uma expertise que sabe onde vai parar. Né? E você tem dados e você tem que trabalhar esses dados. Você tem que saber como que a jurisprudência tem se comportado para ser o mais assertivo possível, né? Para que aquela previsão que você dá se cumpre, né? Se cumpra realmente. Então, isso mostra um valor para o cliente. Tá? E a partir do momento que você mostra que você sabe da causa dele, né? Que você tem domínio do assunto, sabe onde vai parar, tá? E trabalhar com a verdade mesmo. Às vezes eu já falo para o cliente, olha, aqui a chance de êxito é mínima, mas existe? Existe, tá? É mais ou menos como se fosse ali uma pessoa que está com uma doença. Não é? Fala, olha, as chances de curas, né, não são diminutas, mas existe uma outra coisa. Você está disposto a isso? Tá, então o caminho é árduo. E aí você traz um valor. E, enfim, né? Então essa questão de eu estou começando na advocacia, eu tenho que cobrar pouco, baixo mesmo. Tá, não, isso não existe. Se você conseguir mostrar valor para o seu cliente, né, que você domina, né, que você sabe, que dá uma previsibilidade para ele, traz uma segurança, tá? As chances de você dobrar, triplicar os honorários ali são bem maiores. Interessante, professor Timóteo, porque o senhor já está trazendo para a galera aí,
Grátis, tá? Né? Aproveita. Porque, olha só, isso já está trazendo uma quebra de objeção. Né? Uma quebra de objeção, porque o cliente, ele também tem a noção de que na advocacia tem uma palavra, né? Um dia a gente entende, tudo depende. Né? Isso aqui, depende. Né? Tudo depende. Então, o cliente, né, ele, quando procura o profissional da advocacia, de certa forma, ele já meio que já sabe que o que vem é um depende. Só que quando eu consigo demonstrar para ele o caminho que vai ser seguido, independentemente do resultado final, né, dentro desse, vamos chamar de processo, né, do processo no sentido de fluxo, dentro desse processo, as etapas de cada um, por mais simples para mim, para o profissional do direito, o advogado, é muito simples para o senhor, mas para o cliente, para ele aquilo é fantástico. E isso quebra essa objeção, ele vai estar mais propenso a estar, obviamente, fechando aquele contrato, contratando esse profissional ali, com base no que o senhor trouxe aí. E é fantástico, porque a gente, às vezes, não para pensar nisso, né? Peraí, eu vou estar atendendo o cliente de qualquer jeito, não vou dar esses detalhes para ele. Para quê? Ele não precisa saber. E isso é uma grande... É disruptivo. É um detalhe simples, mas é bastante disruptivo, porque você amplia essa palavrinha mágica. A gente fala muito no marketing isso. Valor. O produto não é caro. Você que não conseguiu dar o valor para ele. Isso. Essa é uma percepção. Né? E uma coisa que eu percebo muito, né? O pessoal tem uma noção assim de que é concorrente, né, tal. Eu assim, o diferencial que eu passo para os meus clientes, né, que eu chego e eu dou toda a liberdade para ele procurar outros profissionais, mas por que geralmente eles voltam? Tá? Porque ele percebeu que eu dei atenção para os detalhes, né? É detalhe, por isso que eu falo, Flávio, que às vezes é assim, a gente voltar um pouquinho, e é método, sim, mas às vezes é aquilo que a gente já sabe que funciona, mas assim, a gente tenta trazer uma pirotecnia para a coisa, porque tem muita coisa nova. O que você gosta, por exemplo, quando você chega numa loja? Né? Você gosta daquele vendedor que fica no seu pé, e aí, tá? Ninguém gosta. Mas se você chega, um vendedor, ele tá aqui, olha, estou à sua disposição, tá? Enfim, e se você pede alguma coisa, você é tratado com educação, né? Então tem essa, né? Você não gosta ninguém gosta de ficar num call center, né? Verdade, esperando uma ligação ali, uma resposta. Então mesmo com o advogado, né? Tem que ser alto celery, né? O cliente, ele tem uma dor, porque às vezes a gente atende centenas de casos, de processos, né? E aí, às vezes, o advogado, ele acha que é só mais um. É um número aquilo ali. Não, é uma dor, é uma pessoa que está numa angústia. E no âmbito criminal é muito isso, muito. E você tem que ter essa empatia. Poxa, né? Tem que atender rápido, tem que dar atenção. É claro que a gestão nos ajuda muito a organizar tudo isso. Por quê? Porque a gente consegue antecipar alguns problemas, né? Geralmente clientes que reclamam, né? E aí vai para o advogado e fala, olha, o cliente está reclamando porque você não respondeu. Tá, mas é porque ele pergunta toda semana. Mas se está perguntando toda semana é porque ele não está sendo informado antes. Então a gente tem que informar antes de que ele pergunte. Perfeito. Então são coisas pequenas, tá, que são ajustáveis e eu acho que quando entra no método, né, de gestão, né, você consegue realmente aparar as arestas e a coisa funciona. Maravilha, maravilha. E pegando o gancho aí, né, de antecipação, tem uma frase que eu gosto muito e eu uso muito na minha vida já tem alguns anos, que é: quem se antecipa governa. Então, se você antecipa para o cliente aquilo, você já quebra uma expectativa dele. Na verdade, supera a expectativa, porque ele está esperando. Então, você acaba governando mais, né? Então, a gente vai encerrando esse momento aqui com o professor Timóteo, tá? Que vai estar com a gente aqui, trazendo muita coisa legal sobre penal, processo penal e, principalmente, também para quem está já atuando, tá? Porque aqui na Seminários a gente vai conversar com você que está cursando, com você que vai fazer a segunda fase
e você que está atuando, tá? Trazendo toda a bagagem do professor aqui para esses momentos aqui maravilhosos. Muito obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite. Obrigado. E sem dúvida vai ser muito bom a gente trabalhar de forma efetiva. Tá? Eu sou muito exigente, tá? Porque a gente sabe que na vida real, né, a coisa não é fácil. Verdade, verdade. Então, pessoal, abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.